Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem e em paz, como deve ser. Hoje aqui mais uma edição do nosso Café com Jesus, e hoje a bola da vez é Êxodo capítulo 28. Nós vamos fazer leitura e depois vamos fazer uma explanação sobre o capítulo, tá bom? Acompanhe comigo. As vestes sacerdotais, Êxodo 28. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab, Abiú, Eleazer e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dê habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecidos azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às suas 2 extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitas da mesma peça. O cinturão também será de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes em seus ombros como um memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas como uma corda, e prenda as correntes às filigranas. O peitoral. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o como colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo com o nome de uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro trançadas como cordas. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro às argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes, às 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as às outras 2 extremidades do peitoral, na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Outras vestes sacerdotais. Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecidos azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade.
Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os, para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Senhor, muito obrigado pela leitura de Êxodo 28. Agora nos abençoa nesse tempo de reflexão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Êxodo 28, então, é um capítulo que detalha, então, essa questão das instruções divinas para a vestimenta sagrada ali dos sacerdotes de Israel, estabelecendo o padrão de santidade e representatividade necessário para o ministério diante de Deus, ali para Arão, Nadab, Eliú e tantos outros ali, os filhos dele. A gente vai dividir isso em bloco. O primeiro bloco é do versículo 1 até o 5, e temos a instituição do sacerdócio, em que Deus ordena, né, escolhe, então separa Arão e seus filhos, como eu já falei, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para o ofício sacerdotal. Depois disso, nós temos as vestes sagradas que foram designadas para conferir dignidade e honra para o sacerdote, servindo ali como sinais visíveis dessa consagração. E aí o propósito, né, das vestes é que elas, na verdade, além de dar dignidade e honra ao sacerdote, também representavam ali a figura desses sacerdotes. E aí os materiais que foram utilizados foram materiais nobres, como linho fino, fios de ouro e fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Seguindo ainda para o bloco 2, a gente tem o colete sacerdotal, ou também chamado de éfode. Dos versículos 6 até o 14 vai mencionar isso. Era uma peça feita de linho trançado, com fios de ouro e cores, possuía 2 ombreiras para fixação. E nas ombreiras eram fixadas então 2 pedras de ônix, cada uma com 6 nomes das tribos de Israel. O objetivo era que Arão então carregasse os nomes do povo sobre seus ombros, como ali um memorial constante diante do Senhor. O bloco 3, então, dos versículos 15 até o 30, era então sobre o peitoral dessas decisões. E aí então nós temos que era uma peça quadrada, aí dobrada ao meio, feita com o mesmo trabalho artesanal do éfode. E as pedras então continham-se então 12 pedras, ali cada uma gravada então com o nome de cada tribo ali, cada uma das tribos. E a função era chamado de peitoral de decisões porque simbolizava o sacerdote levando as preocupações e o julgamento do povo sobre o seu coração ao entrar no santuário. Então, dentro dele deveriam também ser colocados o Urim e o Tumim. Bom, por que peitoral de decisões, gente? Versículo 15 ali. Deve-se a sua função de uma espécie de oráculo, dando juízo e direção. Ele não era apenas um adorno, mas era um instrumento pelo qual o sumo sacerdote então buscava a orientação direta de Deus ali em momentos cruciais para a nação ali israelita. A nação israelita. Quando o povo ou seus líderes precisavam de uma resposta divina sobre questões de justiça ou direção, seja militar ou política, o sacerdote então consultava a Deus através desse peitoral. Bom, o significado teológico disso é que, ao carregar ali os nomes das 12 tribos sobre o peito, o sumo sacerdote simbolizava que ele não decidia nada por conta própria, mas que ele apresentava as necessidades do povo perante o coração de Deus para receber dele o veredito divino. Ainda sobre a questão do Urim e do Tumim, ali no versículo 30, bom, a Bíblia ela não descreve nada, né? Não descreve exatamente essa forma ou o material desses objetos. Tradicionalmente, tá? Acredita-se que fossem 2 objetos distintos, ali como pedras, bastões ou peças ali de sorteio, né, colocados dentro da dobra do peitoral. Então, interno aqui, né, nessa dobra, aí embaixo aqui, né, perto do coração. Então, os nomes derivam do hebraico Urim e Tumim. Então, eles funcionavam, como eu já falei, né, como uma espécie de um oráculo sagrado, e frequentemente estudiosos sugerem que esse método era binário, uma espécie de resposta de sim e não, ou uma confirmação da vontade ali divina para os casos complexos que eram apresentados e que não podiam ser resolvidos ali por meios humanos. Então eles deixaram, inclusive, de serem mencionados na Bíblia após o período da monarquia, tá? Indicando que o acesso a Deus através deles era uma provisão específica para essa época. Bom, seguindo então, aqui a gente tem o bloco 4, já caminhando para o final, né? A gente vai ver aqui a questão do manto do éfode. É todo azul com abertura para a cabeça e orlas decoradas com romãs, tecido e campainhas de ouro que soavam quando o sacerdote entrava ali no santuário. E aí temos aí a questão da lâmina de ouro, que era fixada no turbante, trazia gravada a inscrição
consagrado, né, ao Senhor, ou santo ao Senhor, para que o sacerdote fosse aceito pelo Senhor a oferecer essas dádivas sagradas. E temos também a questão das vestes adicionais, que eram como túnica bordada, cinturão, e para os filhos de Arão, túnicas, cintos e gorros para dignidade e honra. Temos também os calções de linho, de uso obrigatório para cobrir ali a nudez, ao se ministrar no altar, sob pena de morte, estabelecendo assim um estatuto perpétuo de santidade e de pureza. E aí a questão de ministrar, né? Fala ali no versículo 35 sobre ministrar. Então havia cultos e pregações ali, olha só. O termo ministrar no contexto do tabernáculo, gente, se refere ao quê? Ao serviço sacerdotal, que era eminentemente litúrgico e ritualístico, e não era uma pregação como a gente sabe hoje, ou como a gente conhece hoje, certo? Então, assim, o culto não consistia ali em sermões, mas na execução dos rituais estabelecidos e a queima do incenso, a manutenção da lâmpada, a troca dos pães da presença, os pães da proposição, e principalmente a oferta de sacrifícios ali pelos pecados do povo. E também a questão da mediação, em que o sacerdote então funcionava como um mediador entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. E o som das campainhas nas vestes de Arão, que nós mencionamos aí no versículo 35, servia justamente como um sinal sonoro de que esse mediador estava vivo, estava cumprindo o seu papel corretamente ali diante da presença de Deus, evitando que ele morresse por uma negligência ritual. Bom, essa questão dessa lâmina, né, de ouro, ou placa de ouro, ou diadema, e essa culpa pelo pecado ali no versículo 36. Então, o que a gente tem é o seguinte, que esse diadema, né, podemos dizer assim, ou também essa lâmina ou placa de ouro, gravada ali com os termos santidade ao Senhor, ou então consagrada ao Senhor, não perdoava os pecados mortais de forma absoluta, como acontecia com o arrependimento do coração, mas resolvia essa questão ritual e cerimonial. Por quê? Porque, por exemplo, muitas vezes, ao oferecer um sacrifício, o povo ou o próprio sacerdote poderia ali cometer falhas sem intenção, uma impureza involuntária, um erro de procedimento ali, sabe? Então o que acontece é o seguinte, como a gente sabe que Deus é santo e qualquer mancha nas ofertas tornaria isso inaceitável. Então a lâmina de ouro, ao estar ali sempre na testa de Arão, funcionava ali como uma cobertura legal ou cerimonial. Ela declarava que apesar das imperfeições humanas no ato da oferta, a nação ainda estava consagrada, então santificada ao Senhor, né? Consagrada ao Senhor, santidade ao Senhor, permitindo que Deus aceitasse aquele culto e aquele povo. E aí, para o cristão, isso ilustra o quê? Que por mais que nós tentemos nos aproximar de Deus, as nossas próprias obras de justiça, elas são imperfeitas. O que a gente precisa? De um sumo sacerdote, que nesse caso é de Jesus Cristo, cuja própria santidade e perfeição cobrem as nossas falhas, tornando-nos aceitáveis diante do Pai. Bom, algumas curiosidades aqui para você perceber. O sumo sacerdote como carregador de fardos. Existe assim uma beleza simbólica que muitas vezes passa despercebida para a gente. Veja só, o sumo sacerdote, ele não levava os nomes das tribos de Israel apenas para serem vistas pelos homens, mas para serem vistos por Deus. Então essa questão dos ombros, né? Os ombros, aqui aquilo colocado no ombro do sacerdote, representa a força e o trabalho. O sacerdote levava o povo nos ombros, porque era ele quem suportava o peso do ministério e da representação do povo perante Deus. E no peito, né? Representa aqui aquela questão do afeto, do coração. O sacerdote então levava o povo sobre o coração, porque Deus queria que os nomes das tribos estivessem ali figurativamente batendo junto com o coração daquele que servia no lugar santíssimo e que tinha acesso ali direto ao Senhor. E aí nós temos uma outra curiosidade, que é sobre esse som dessas campainhas que diz ali no versículo 35. Fala-se aqui o seguinte, Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Então o que está acontecendo é o seguinte, muita gente acha que o som dessas campainhas era apenas para Deus ouvir o sacerdote. Porém, tem uma outra interpretação teológica muito interessante aqui, que o som das campainhas servia, na verdade, para que o próprio povo ali do lado de fora soubesse que o sacerdote ainda estava vivo e estava ministrando. Era um som de esperança. Enquanto o povo ali ouvia o tinido do ouro, eles sabiam que a mediação continuava, que Deus não havia rejeitado a oferta ali do sacerdote e deles também, né? E que eles permaneciam então reconciliados com o Criador. Mas espera aí, eu ouvi dizer em algum lugar que o sacerdote tinha uma corda que era presa no tornozelo e que se ele morresse ministrando, eles conseguiriam puxá-lo para fora. Não sei se isso procede ou não. Bom, gente, a ideia
de que o sumo sacerdote possuía essa corda amarrada no tornozelo para ser retirado do lugar santo quase quando ele morresse enquanto ministrava, é uma tradição popular que não tem fundamento bíblico. Acredite se quiser, não existe menção a essa prática em nenhum livro das Escrituras, e até pode existir essa informação, mas ela é extra-bíblica e que provavelmente surgiu ali em tradições que eram rabínicas posteriores para ilustrar esse grande temor, essa grande reverência que deve se ter diante da santidade de Deus. Bom, o relato bíblico então em Êxodo 28:35 estabelece que a segurança do sacerdote durante o seu serviço dependia do cumprimento rigoroso ali das instruções divinas, sendo o som dos sinos nas orlas do seu manto o sinal de que ele estava vivo e estava ali realizando, cumprindo o seu ministério corretamente. Para um estudo teológico ali fundamental, então a gente precisa distinguir essa questão da revelação bíblica, que foca na obediência e na mediação, das interpretações folclóricas que foram construídas aí ao longo dos séculos. Então, esse capítulo detalha o quê? Que o acesso a Deus, ele não é casual, não é trivial, não é uma coisa que foi uma coincidência, não. Ele exige uma preparação que reflete a santidade do próprio Deus. E teologicamente, o sistema sacerdotal aqui estabelecido em Êxodo 28 prefigura a figura de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote perfeito e que nos representa diante do Pai. E aí nós temos a grande lição de Êxodo 28. A nossa aproximação de Deus exige o quê? Dignidade, exige honra, exige uma consagração que não provém de nós mesmos, mas da própria santidade do Senhor, que nos habilita e nos torna aceitáveis diante dele. Então, qual que é o desafio pessoal para hoje? Que nós peçamos a Deus que grave profundamente nos nossos corações e na nossa identidade, como uma marca de consagrado ao Senhor, o compromisso que a gente tem de levar as necessidades, as dores e a vida daqueles que nos cercam com a mesma seriedade, com o mesmo amor com que esse sumo sacerdote carregava as 12 tribos ali sobre os ombros, sobre o peito, intercedendo ali diariamente para que a presença divina fosse, e seja reconhecida em tudo que fazemos, em tudo que fizermos. Então, é isso por hoje. Muito obrigado pela sua presença, e até o próximo Café com Jesus. Um grande abraço, a paz. Valeu!